Boa noite, povo de Deus. Eita glória. Paz do Senhor a todos os nossos amados e queridos irmãos que fazem parte aí do canal Impacto da Oração. A Ele honras e glórias. Irmãos, que bom, né? Mais uma semana se inicia, nós estamos juntinhos aí. Você que faz parte desse programa tão abençoado, é o canal Impacto da Oração. É motivo de alegria, porque hoje nós já passamos um dia maravilhoso, incrível, só de gratidão ao Senhor, porque como é bom a gente ver os feitos de Deus, as maravilhas dele. Chegou essa noite tão maravilhosa, que agora nós já estamos juntinhos aí para poder proclamar a palavra de Deus. E nesta noite, irmãos, eu queria já trazer aqui uma palavra poderosa para o teu coração, que está inserido lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, e o versículo 4. E o tema que eu quero trazer nesta noite: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Às vezes as pessoas só oram e acham que está agradando. Ei, irmãos, nós vamos agradar na fé. Porque quando nós temos a fé, na oração é rápida, no instante é atendida, no instante é ouvida no céu. Agora é uma oração sem fé é complicado. Tem que ter fé acima de qualquer coisa. É você orar e crer que aquilo dali já vai ser resolvido e solucionado. E a resposta desce ligeiro. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Tem algumas pessoas que me pedem oração, dependendo da situação, eu digo, é só uma vez que eu vou orar, pronto, e acabou-se, pronto. A oração da determinação com fé, a oração da fé é rápida demais, é rapidinho, no instante atendida. E já tem pessoas que já sabem e vêm me procurar e pedir, pastora, é só aquela oração. Eu digo, eu sei. E dependendo da situação, aí eu já faço aquela oração da fé para Jesus agir e operar no nome do Senhor Jesus. E quem faz tudo é o Papai do Céu, né? A gente é apenas só um canal, um instrumento nas mãos do Senhor. Então vamos para a palavra, sem delongas, nesta noite. Já trazer aqui a palavra da parte do nosso Deus em Abacuque 2 e o versículo 4, que diz assim: e eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ou seja, o justo viverá da fé. E é isso que nós precisamos viver todos os dias, viver pela fé. Glória a Deus. E Abacuque, ele é um dos livros menores, um dos profetas menores, que um livro de uma profundidade de ensinamento para nossas vidas, irmãos. E aqui a gente vê aqui uma história, uma conversa bem direta e bem franca com Deus, que Abacuque ele passou a ter com Deus. A gente para e vê aqui a sinceridade, a inquietude em busca de respostas sinceras, a qual Abacuque ele estava esperando ali em Deus, pedindo ao Senhor. E Abacuque ele começa esse livro, irmãos, reclamando para Deus sobre a injustiça e a maldade do homem, que ele via ao seu redor, as pessoas ali, o que fazia, a maldade do ser humano, porque o ser humano muitas vezes ele carrega a maldade, a malícia, carrega a injustiça dentro do seu coração, pratica, e ele ali estava observando todas as coisas, o que estava passando, e ele ali passa até a perguntar, a clamar, a pedir um Senhor socorro. Ele estava clamando por socorro, Abacuque, e ele queria que o Senhor ouvisse, falasse com ele, e Deus estava ali para ouvir. Deus ele escuta o que nós falamos no coração, ele entende, ele sabe as intenções do nosso coração. E Abacuque ele estava precisando ali de uma resposta, ele estava ali em busca por conta da questão do povo que estava ali. E a resposta de Deus para Abacuque foi de uma forma, irmão, surpreendente, aonde o próprio Deus ele vai falar que o Senhor estava dizendo que ia usar um povo ainda mais cruel, que seriam os babilônios, para trazer justiça como resposta. Ou seja, o Senhor ainda ia apertar ainda mais ainda os parafusos, o Senhor ainda ia fazer mais, o Senhor ainda ia castigar mais, que muitas vezes o Senhor ele entra com castigo, com a disciplina. E aí Abacuque ele passa a ficar confuso. Abacuque ele fica totalmente confuso com aquela situação, assustado por aquela situação, e ele decide subir na torre da vigia
para esperar a resposta de Deus. Ou seja, o Senhor estava dando uma resposta que Abacuque não queria, mas o Senhor estava dizendo que ainda ia trazer os babilônicos ainda para poder vir com mais castigo, ou seja, com a cobrança mais severa, uma cobrança mais dura. E Abacuque, ele simplesmente para ver, ouvir e ficará ali na torre da vigia, esperando uma resposta concreta de Deus. E é isso, irmãos, que muitas das vezes nós não queremos esperar. A fé, irmãos, não é uma resposta para tudo aquilo que nós esperamos na hora que nós desejamos, mas a fé, ela é provada, a fé, ela é testada durante um período das nossas vidas, para saber onde é que está a nossa confiança. A fé, ela faz tudo isso sobre as nossas vidas. Ela nos ensina, nós somos testados na paciência, no tempo, na perseverança. Como está a tua fé hoje perante o Senhor? Como tu tem vivido os teus dias? Tem vivido os dias de fé, de esperança no Senhor? Tem se desesperado, tem murmurado, tem reclamado, tem andado como maldizente, tem blasfemado contra Deus? Como você se encontra diante de muitas coisas esperando uma resposta de Deus? Porque muitas das vezes nós somos imediatistas, queremos ouvir e ver as coisas assim de imediato, e muitas vezes o Senhor está dizendo, não vou fazer da tua forma não, eu vou fazer da minha forma, ainda tenho coisa ainda para cobrar, eu ainda tenho coisa ainda para castigar. Aqui, irmãos, o Abacuque estava esperando algo, mas ele se surpreende com a resposta de Deus, a qual o Senhor estava dizendo que ainda ia usar com crueldade, ou seja, ainda os babilônicos, que ainda tinha coisa ainda para poder cobrar, para poder exigir daquele povo. E o Senhor, ele vai e se coloca em uma posição, uma torre da vigia, para esperar a resposta concreta de Deus, porque ele sabia que o Senhor era poderoso para trazer a resposta. Eu não sei qual é a resposta que você está esperando nessa noite, mas Deus ainda menciona ainda a questão dos arrogantes, que ali tinha pessoas arrogantes que fazia do seu braço a sua força. Ainda tinha pessoas ainda que ainda estavam confiando ainda ali na sua inteligência, nos seus planos, que não precisava de Deus, porque é assim que muitas das vezes as pessoas se encontram, porque a arrogância é tão grande que acha que pode tudo e pode fazer tudo sozinho. Não, nós somos pessoas que nós temos que ser carentes de Deus, precisamos da ajuda de Deus, das misericórdias do Senhor. Mas aí ele vai relatar que o justo viverá pela fé. O justo vai viver diferenciado do arrogante, do prepotente, do soberbo. E ali o Senhor ainda ia tratar ainda com muitas pessoas ali que precisava ser tratado. E aí é que ele começa a entender, ele começa a entender diante daquela situação. Abacuque, ele passa o Senhor começa a falar, se revelar para ele, dando toda a instrução, dando todo entendimento, para que ele pudesse entender o que realmente o Senhor queria daquelas vidas, no nome de Jesus Cristo. E lá em Hebreus 11:1, o escritor das cartas aos Hebreus, ele vai afirmar, irmãos, que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza das coisas que se espera e é a convicção dos fatos que não se veem. E nós precisamos ter essa fé para que elas, apesar de que a fé ela se torna um abstrato, a fé ela consegue apalpar o milagre, e a fé ela consegue enxergar o invisível. Olha aí a profundidade da fé, o que é que a fé nos leva e nos ensina diante do nosso Deus. É isso que nós precisamos ter, irmãos, uma fé forte, né? A qual ela seja forte para a gente alcançar as bênçãos da parte do nosso Deus. E uma das coisas que mais nos chama a atenção no ministério de Jesus, irmãos, é o elogio que ele passa a fazer sobre a vida das pessoas. E muitas das vezes ele vai agir com intensidade, o próprio Jesus, e vai também reprovar também aqueles que muitas das vezes falta fé, porque tem as pessoas que andam e caminham na fé, e tem aquelas pessoas que lhe falta fé, quando o próprio Jesus ele vai repreender a respeito da pequena fé daqueles discípulos que estavam ali, que o vento e o mar se levantou-se, mas o Senhor deu só a ordem, e ali repreendeu, e o vento se acalmou.
e passou a ter bonância naquele exato momento. Teve muitas vezes que o próprio Jesus, ele elogiou a fé de algumas pessoas, mas de outra também ele reprovou a fé, ou seja, ele passou a repreender, ele começou a falar e ensinar acerca da fé. E nós precisamos ter uma fé firme no Senhor, não aquela fé oscilante, que uma hora confia, outra hora desconfia, mas nós temos que ter uma fé firme no Senhor. Lá em Mateus, irmãos, capítulo 15, versículo 28, Jesus também ficou impressionado com a fé daquela mulher gentil, que exclamou: ó mulher, grande, glória a Deus, é a tua fé, e seja isto feito para contigo, como tu deseja. E aquela mulher ficou sã. Naquela hora, aquela mulher ficou sarada, curada. E é assim que o nosso Deus faz. Lá em Mateus 17, 20, Jesus disse aos seus discípulos: se tiver fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, o que é impossível para o homem é possível para o nosso Deus. Nós precisamos agir na fé, nós precisamos ter uma fé viva. E Paulo, ele vai citar esta frase de Abacuque: mas o justo viverá pela fé. Está escrito lá em Romanos 4, 20. Né? O apóstolo Paulo, ele já vai escrever o que já estava inserido lá em Abacuque, foi o que foi lido agora. Então, irmão, nós temos que verdadeiramente viver pela fé. Paulo explica o viver pela fé de nosso pai Abraão, também dizendo que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E é isso que nós temos que dar glória a Deus, falar das grandezas do nosso Deus, agradecer Ele por tudo, é viver na fé, na prática da fé, não viver por vista, mas viver pela fé, andar na obediência, fazer a vontade do Senhor, aprender a esperar no Senhor, na confiança, na obediência, que é para isso que o Senhor nos levanta, para a gente caminhar, para a gente galgar, triunfar, e que a gente possa prevalecer pela fé, vencer pela fé e alcançando também as promessas pela fé. É essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tu vai vencer, irmãos, na fé, tu vai vencer na obediência, tu vai vencer fazendo a vontade do Senhor, é viver pela fé. Pode alguém duvidar, mas você está ali crendo, pois eu creio que a bênção será minha, eu creio que a bênção chegará nas minhas mãos, eu creio que o Senhor pode fazer um reviravolta. O Senhor, Ele é um Deus que tira gente de perto, traz gente de longe para perto. O Senhor é Deus que mata, o Senhor é Deus que fere, o Senhor, Ele é Deus que faz um reboliço na terra ao favor daqueles que esperam nele, aquelas pessoas que têm uma confiança autêntica, que verdadeiramente vivem pela fé, crendo no poder da palavra, da oração. Pode alguém duvidar, mas você está ali com a sua fé inabalável. Permaneça firme na presença de Deus, na convicção de que tudo vai dar certo. Até para orar, irmãos, para pedir, nós temos que aprender a pedir o Senhor no que você quer. O que você quer? O que você deseja da parte do Senhor para que Ele faça um milagre na tua vida? Eu quero isso, pois aprenda a pedir perante o Senhor. O Senhor disse que nós não sabemos nem como pedir, nem como convém pedir, nós não sabemos. Peça a Deus, peça o Espírito Santo de Deus para te ensinar a pedir perante o Senhor, e viva da fé, viva pela fé, na autoridade do nome de Jesus, é você crer, confirmar e pronto, e acabou-se. Tem pessoas que oram 200 vezes por um problema e muitas vezes as coisas não acontecem porque te falta fé, te falta uma determinação. Seja determinado. Todos os dias acorde o dia já determinado, determinando a tua vitória, como vai ser teu dia, determinando que as portas já estão abertas, determinando o teu milagre, determinando para o final do teu dia só vitória, que a tua noite seja abençoada, que o Senhor te visite. Então começa a determinar. Não tem nada dentro do teu comércio, começa a profetizar que o Senhor vai encher. O Senhor vai encher, vai abençoar o teu comércio novamente. Determina que os teus passos, os teus caminhos serão de provisão, de providência. Determina que esse mês o teu salário será multiplicado. Determina que as tuas contas serão todas pagas e quitadas. Determina que as portas já estão abertas. Começa a determinar aí pelo teu coração que
aquilo que estava parado vai começar a entrar em movimento, que o teu comércio vai ser abençoado novamente. Começa a determinar que aquela causa que está na justiça, Deus vai assinar essa causa e vai te dar a vitória por completo. Determina que tu vai ser feliz, mulher. Determina que tu vai ser feliz, homem. Você que está precisando aí de se casar, determina que o Senhor vai enviar coisa boa para a tua vida. Não embrulhe, mas vai enviar presente. Vai enviar coisa boa para a tua vida. Em nome de Jesus. Você que está precisando de uma porta aberta, que o Senhor abra as portas para ti. Vai determinando com fé, não duvida, mas crê tão somente que o Senhor vai fazer mudança na tua vida e também na tua história, no nome de Jesus, porque é assim que eu creio. Quando nós determinamos com fé, com confiança, não duvidando, também não te preocupa com o tempo, não te preocupa porque o tempo é do Senhor. Se Ele provar a tua fé, vai dando glória, mas uma hora vai chegar a tua bênção, vai chegar o tempo de cantar sobre a tua vida pelo poder da fé, no nome de Jesus, amém? Vamos orar, irmãos. Quero apresentar a tua vida perante o Senhor. E eu digo para os irmãos que estão aí do outro lado, né, que você ore pela minha vida. Eu também sou carente de oração, viu, irmãos? Ora por mim, que você possa aí fazer uns comentários aí no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, o Impacto da Oração. Ora pela minha vida também, porque eu também sou carente de oração. Amém? Em nome de Jesus Cristo, não se esqueça de mim não, viu? Que eu também não esqueço de você. Isso aí é uma frase do irmão que mora lá em Pernambuco. Ele sempre fala para mim, eu não esqueço de você. Oh, Jesus, abençoe. Ainda bem que tem algumas pessoas que ainda se lembram de mim na terra. Pois não esqueça de mim. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa frase eu não esqueço nunca. Vamos orar, irmãos. Oh, glória. Querido Deus, eterno e soberano Pai, Pai bondoso e bendito, nesta noite gloriosa, Jesus, eu já quero te louvar, meu Deus, por todas as coisas. Tu és um Deus de perto, um Deus de longe, Jesus. Que o Senhor possa contemplar a vida dos meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, todos os irmãos que fazem parte do impacto da oração, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada vida que está aí comigo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ensina teus filhos, ó Deus, a caminhar, meu Deus, na fé, na obediência. Ensina teus filhos, ó Deus, a viver pela fé, meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor era com Israel. Todo dia o Senhor mandava provisão para aquele povo, Pai, ensinando eles a viver na tua dependência, a viver pela fé, porque é isso que o Senhor nos ensina, porque o cristão, ele vive de fé, em glória em glória. Nós não vamos viver, meu Deus, por vista, por aquilo que nós vemos, mas nós vamos viver pela fé, um ato, Pai, de obediência, assim como o nosso Deus, Ele é um Deus invisível. Para amar Deus tem que ter fé, meu Deus. É você crer naquilo que você não vê, mas você crê que Ele existe, que Ele está contigo 24 horas e que os teus anjos acampam ao nosso redor. Isso eu creio, Pai. E eu sei que o Senhor está conosco, Pai, todos os dias das nossas vidas. O Senhor é Deus que faz coisas maravilhosas. O Senhor é um Deus incrível. O Senhor é um Deus que nos surpreende a cada hora, a cada minuto. O Senhor é Deus de peleja. O Senhor nos faz sentir, meu Deus. O Senhor nos faz sentir todos os dias tantas coisas, Pai. Quando o adversário se levanta, o Senhor abate. Quando ele está na trama, o Senhor nos faz sentir para orar, para guerrear e que o mal seja repreendido. O Senhor fala para a gente continuar na guerra, na batalha. E assim, meu Deus, eu creio pelo poder da fé que o Senhor já está agindo, porque operando Deus, quem impedirá? Jesus, eu te peço, Senhor, envia um anjo lá do outro lado e faz uma obra naquele lugar, Senhor. Coloca a tua mão de fogo naquele lugar. Manifesta teu poder. Dá-nos, Senhor, a tua bênção, a tua herança. Dai-nos, Senhor Deus e Pai, a bênção no nome de Jesus Cristo, ó Deus. E faz, Senhor, o impossível, Deus, se tornar possível. Irmão, desculpa.
o impossível se tornar possível, Pai. E abençoa as nossas vidas, ó Deus. Decreta a tua bênção, Senhor, com caneta de ouro e tinta de sangue. Deus querido e santo, faz uma obra extraordinária. Abençoa a vida de todos os nossos queridos irmãos que fazem parte do canal Impacto da Oração. Todos aqueles que têm se levantado para ajudar, abençoar, Senhor, abençoa a vida desse povo ricamente, poderosamente. Que os teus favores alcancem, Senhor, a cada um. Abençoando, Senhor, as vidas, as famílias. Em nome de Jesus é o que eu oro, te peço, te agradeço. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E um abraço forte da pastora Núbia Santos.